Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Invista no seu futuro. Pós-graduação na FAFEM Mococa. Controladoria e Finanças. MBA em Gestão Empresarial. Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Professores mestres e doutores da USP. Informações www.fafem.com.br. A Líbia foi o terceiro país da região conhecida como Mundo Árabe a enfrentar uma onda de revoltas populares que podem culminar com o fim do regime do presidente, o ditador Muammar Gaddafi, no poder há quase 42 anos. Antes da Líbia, protestos em países do Oriente Médio e Norte da África, inspirados no Levante que derrubou o presidente da Tunísia, também provocou a renúncia do presidente do Egito, Hosni Mubarak, que estava havia 30 anos no poder. Os protestos se espalham também por outros países da região. Para falarmos sobre os conflitos do Oriente Médio, em especial a Líbia, o programa Educação e Cidadania de hoje recebe o professor de Geopolítica da FUNVIC, Edgar Luiz de Noronha. Obrigado, Edgar, pela presença aqui no programa Educação e Cidadania. Legal, obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalhar com vocês aqui. Edgar, a gente vê que conflitos naquela região existem constantemente, né? Afinal, por que existem tantos conflitos naquela região do Oriente Médio? Bom, isso daí é uma coisa assim antiga. Aquela região do Oriente Médio, norte da África, ela é uma região estratégica importante há muitos anos, há muitos séculos. Nesse final do século XIX, início do século XX, você tem um contexto ali na região que já começa a dar um destaque para a questão do petróleo. Petróleo, gás natural, início do século XX, né, a descoberta deste produto e que vai ser fundamental para o processo de continuidade da Revolução Industrial, do processo industrializador. Então, se torna fundamental para a Europa, para os Estados Unidos e outros países também, mais tarde, como o Japão. Enfim, países industrializados que necessitam desse combustível fóssil para dar continuidade ao processo industrializador. É uma região que lá na antiguidade já tinha uma importância estratégica, por ser uma rota, é um local de passagens, né? Então você tem ali um local entre uma Europa, uma Ásia, então sempre foi um local muito disputado. É um local onde muitos se dizem donos da terra, né, mas terra essa que vira e mexe com o passar dos séculos, com o passar do tempo, ela está ocupada por povos vindos de outras regiões. Então, seja lá na antiguidade, pelos mesopotâmicos, pelos bizantinos, pelos romanos, depois pelos bizantinos, pelos turcos otomanos, Império Turco Otomano, a decadência do Império Turco Otomano, os interesses dos ingleses e dos franceses. Então é uma região onde você tem uma população local, né, que mantém uma questão cultural de identidade com a terra, mas é um local que existe interesse de outros países, de outras potências, que vira e mexe, ambicionam tomar essa região. Hoje o contexto, a questão do petróleo, a questão do gás natural, é uma realidade que vem ao longo do século XX e ainda os reflexos se mostram vivos, né? Edgar, como você disse, a região ali da Líbia é uma região estratégica. Mas vamos situar o telespectador, onde fica a Líbia? A Líbia fica no norte da África, é um país mediterrâneo, né? Então no norte da África, próximo à Europa, então hoje tem a questão populacional, né? Os países europeus têm um temor muito grande, um medo muito grande de que a instabilidade, por exemplo, na Líbia leve a um processo de imigração de populações líbias aos seus países, tunisianos, egípcios, né? Além de ser um país também rico em reservas petrolíferas, fundamental para os interesses europeus. Edgar, a comunidade internacional ela assiste perplexa essas revoltas, essas guerras constantes no Oriente Médio, agora em especial na Líbia. Mas para a gente entender um pouco dessas revoltas, entender o motivo dessas guerras, a gente tem que ter a gente tem uma visão, claro, ocidental. Mas a gente tem que tentar entender um pouquinho a cultura oriental. Nós temos a velha mania de querer olhar para fora a partir do que eu conheço. Então eu faço uma análise do Oriente a partir de uma noção ocidental. Eu analiso a cultura árabe a partir da cultura cristã. Eu analiso a estrutura política desses países a partir de uma estrutura democrática que existe na América, que existe na Europa. Tem que se conhecer a realidade desses povos, tem que se conhecer a realidade desses países, tem que se entender a dinâmica da sua sociedade, da sua política, da sua economia. Não é simplesmente você exportar um modelo. Eles estão no momento de revolta, vai se introduzir uma democracia, como existe no Brasil, de 4 em 4 anos eleições. Não é assim que a coisa acontece. Você tem lideranças políticas, você tem lideranças tribais, você tem interesses econômicos, você tem tradições de governos muito fortes. Então, não dá para você fazer uma análise do que acontece lá a partir do Ocidente ou querer exportar um modelo político ocidental.
Edgar, esses países eles vivem, né, alguns deles ainda em profundas ditaduras, né, há mais de 40, 30 anos. No caso da Líbia, o presidente o Gaddafi, né, está no poder há mais de 40 anos. No Egito, acabou de ser deposto o presidente, que também ficou quase 32 anos no poder. Como é que esses países eles conseguiram conviver tanto tempo assim com um regime de ditadura? É cultural isso para eles? Ali existe uma tradição de governos fortes. Agora, essas ditaduras que você acabou de citar são ditaduras que estão num certo contexto histórico. Por exemplo, o Mubarak. Ele chegou ao poder em 81, né, a morte de um presidente chamado Sadat. O Mubarak, ele chega no momento em que o Egito estava numa transição. Porque o Egito, nas décadas de 50, 60, 70, sempre foi um polo de oposição, digamos assim, ao Ocidente. A Europa, imperialista, a Inglaterra, a França, que dominou o Egito durante muitos anos. Depois, no século XX, Guerra Fria, Estados Unidos. Então, no Egito, em 52, chegou ao poder um homem chamado Nasser. O Nasser, naquele momento, ele surge como uma liderança do mundo árabe, dos povos árabes. Não podemos falar das lideranças árabes, porque a gente se esquece que entre os árabes existem muitas lideranças, muitos conflitos, muitos interesses. Mas o Nasser, ele nasce como uma liderança das populações árabes. Naquele momento, década de 50, ele chegou ao poder em 52, tendo como alvo o Estado de Israel, que é tido naquele momento como um instrumento de poder da Europa e dos Estados Unidos, que é irônico, porque o Estado de Israel ele nasce dentro do chamado movimento sionista, que é a busca pela criação de um Estado no Oriente, na Palestina, mas para fugir das perseguições que ocorrem principalmente no Ocidente, na Europa, na América, em especial nos Estados Unidos, Europa, países europeus, o chamado antissemitismo, que é a perseguição aos povos judeus. Então, a criação do Estado de Israel é a criação de um Estado dentro de um território para que as populações judias, hebraicas, israelenses tenham a liberdade política, econômica, social, religiosa dentro do seu país, fugindo de perseguições, uma vez que vivem em outros países. Então, ironicamente, fugindo de um antissemitismo europeu, cristão e ocidental, cria-se o Estado de Israel em 1948, mas ao ser criado para as populações árabes, para as lideranças árabes do Oriente, Israel é um aliado da Europa e dos Estados Unidos. Então, atacar Israel é atacar a Europa, é atacar os Estados Unidos, é atacar o Ocidente. Então, isso criou uma instabilidade muito grande. O Nasser nasce dentro desse contexto. Aí o Nasser ele lidera guerras de 56, de 67, que é a segunda e a terceira guerra árabe-israelense, derrotado em 67 e politicamente se enfraquece, morre em 70, substituído por um cara chamado Sadat, Anwar Sadat, que era um político próximo a ele. Ainda teremos uma quarta guerra árabe-israelense em 73, chamada Guerra do Yom Kippur. Só que o Sadat, a partir da derrota em 73, o Sadat começa a mudar uma postura política. Ele já vinha fazendo isso, expulsando os conselheiros soviéticos do Egito. Mas a partir de 73, a derrota do Yom Kippur, o Egito muda a sua postura. De uma postura de oposição aos Estados Unidos para uma postura de aproximação dos Estados Unidos. E até mesmo do Estado de Israel, que é a famosa visita que ele, Sadat, faz ao parlamento israelense em 77. E a partir dali você tem os acordos de Camp David de 78, o presidente Jimmy Carter. Então, naquele momento, o Egito começa a se aproximar dos Estados Unidos. Eu não diria do Estado de Israel, mas dos Estados Unidos. Então, ele está mudando uma política. Eu não posso com ele, talvez tornando-me seu aliado, eu consiga melhorar a situação política, econômica e social dentro do meu país. A mudança de postura do Sadat, ele vai pagar um preço. Ele é assassinado em 81. Os mais radicais, os que querem a continuidade desse conflito, vão assassinar o Sadat em 81, no momento que assume Hosni Mubarak. Então, o Mubarak está assumindo o poder em 81 no Egito, no momento em que o Egito estava mudando essa postura de oposição radical aos Estados Unidos, numa política de aproximação. Então, ele se torna para os Estados Unidos um importante aliado dentro do mundo árabe. As lideranças árabes não perdoarão o Egito, vão expulsá-lo da Liga Árabe, e ali começa todo um novo jogo geopolítico. Então, os Estados Unidos sustenta essa ditadura do Hosni Mubarak, sustenta a ditadura egípcia. O interesse em manter uma liderança política forte no Egito, que seja uma liderança pró-Estados Unidos. Então, você está dentro de um novo jogo geopolítico no final da década de 70, 80, 79, no Irã. A gente tem a queda do Reza Pahlavi, a chegada ao poder do Ayatollah Khomeini. Então, o Irã ele surge naquele momento também numa forte retórica anti-Estados Unidos, o grande Satã, anti-Ocidente. Organiza um governo fundamentalista,
né, onde os ayatollahs têm uma posição política, um poder político muito forte sobre as decisões laicas, né, sobre as decisões do Estado iraniano, um controlador do Estado iraniano. É nesse momento que surge uma outra liderança, como Saddam Hussein. O Saddam Hussein, que já governava o Iraque há pelo menos 10 anos, né, a partir de 79, 80, com a Revolução no Irã, Saddam Hussein, tenta assumir uma postura que era ocupada pelo Nasser. Então ele tenta se tornar um líder no mundo árabe. É ali que você tem a guerra 80, 88, chamada Irã-Iraque, né, porque a revolução do Ayatollah Khomeini no Irã em 79 é uma revolução fundamentalista de um país de maioria xiita. Então isso assusta países árabes, onde os governos são sunitas. E em 88, Saddam Hussein apresenta as contas. Eu enfrentei o Irã, agora eu quero que as minhas dívidas sejam perdoadas e quero bilhões e bilhões de dólares. Os países árabes negam-se a isso. O Iraque, o Egito do Mubarak se nega a isso. O Saúde da Arábia Saudita se negam a isso. É aí que você tem a invasão do Kuwait. Em 1990, Saddam Hussein invade o Kuwait, usando a justificativa de que o Kuwait é uma província iraquiana, e anexa o Kuwait, que é um país riquíssimo em reservas petrolíferas. Ali você tem um novo contexto histórico. Ali você tem o presidente